Meu nome é Walter Leite, vou falar hoje sobre o dedo podre. O que, na verdade, significa dedo podre? Dedo podre significa, sua definição mais evidente é de que existem pessoas, independente do sexo, pode ser homem como pode ser mulher, que só escolhe os seus parceiros afetivos errados. Só escolhe pessoas complicadas, só escolhe pessoas que causam problema a si, que causam mais dor do que alegria, que tornam sua vida uma infelicidade. São pessoas que sempre apontam e para a pessoa errada, sempre escolhe a pessoa mais complicada, a pessoa que vai causar mais dor. Isso aí é a definição de dedo podre, que é uma metáfora usada, que aqui é bastante inteligente, porque o dedo sempre foi usado como indicador para selecionar, para apontar. E a terminologia podre, dizendo que o que ele aponta, o que ele seleciona fica estragado. Então é isso que é o dedo podre, na prática. Pode ser tanto homem como mulher. Isso também é independente do grau cultural, isso é independente da idade, independente da classe social. Pode ser dedo podre, tanto uma pessoa nova como uma pessoa já com bastante idade. E uma pessoa com bastante idade, já mais idosa, já mais amadurecida, já deve ter passado por várias experiências negativas durante a sua existência pelo processo do dedo podre. Isso é um fato. Isso é um fato. Existe esse tipo de pessoa. A pergunta que eu faço, isso aí existe, por quê? Por que que acontece com algumas pessoas ter esse dedo podre? Será azar? Será falta de sorte? Ou existe algum fator que determine esse dedo podre? É interessante a gente observar o que Sartre fala sobre o ser humano, com relação à vida humana, o processo de escolha do ser humano. Sartre diz que todo homem é condenado a ser livre, ele é livre. A vida dele é a única responsabilidade do homem. O homem é livre para fazer da vida o que quiser. Pode fazer uma vida feliz, pode transformar sua vida numa infelicidade, mas ninguém é culpado. Não existe pessoa, não existe governo, situações, cultura, nada disso é culpado. O homem é condenado a ser livre. Ele pode fazer as suas escolhas, ele pode até escolher não escolher. Portanto, segundo Sartre, nada influencia. Quer dizer que existe só um homem e que escolhe, pode fazer escolhas positivas como pode fazer escolhas negativas. Seguindo essa raciocínio de Sartre, que é evidente, o homem é livre mesmo, apesar de alguns determinismos, o homem é livre. O homem é condenado mesmo a ser livre. Ele pode escolher o que ele quiser. Ele faz da vida dele o que desejar. Esse é um ponto fundamental. Mas o que é que tem por trás do dedo podre? Como eu disse, o dedo podre pode acontecer com homem ou com mulher. Mas ninguém nasce, quando a pessoa vem ao mundo, vem através de uma família, passa por um pai, por uma mãe ou de cuidadores. Ninguém nasce sem família, sem estrutura. Então ele surge de uma família, ele vem através de um pai, através de uma mãe, ou mesmo através de uma instituição. Mas ele vem ao mundo e ele é orientado por pessoas. Então, nessa infância, esse tipo de pessoa, sendo orientado, poderá ser amada, ser respeitada, ser valorizada, ser dado limite, noções adequadas de limite, e essa pessoa poderá ter uma vida de autoestima saudável, bem desenvolvida, porque foi amada, foi aceita como ela é, foi respeitada. Isso é um ponto que também ninguém pode contestar. Mas existe, nem toda a família é perfeita, e pelo contrário, até a maior parte tem algum grau de disfuncionalidade. Isso aí também é outro fato. Então a criança, pode ser homem ou mulher, que na infância não foi amada, ou pelo menos ela foi amada da forma que não queria, que ela desejava mais, ou então que ela se sentiu não amada, desvalorizada, rejeitada. Então essa criança vai formar uma autoestima totalmente negativa.
ela vai acreditar que ela deve ser um erro, que deve ter um grande erro com ela. Porque como é que o seu pai, a sua mãe, não tem condições de amá-la da forma como ela é, de dar o amor a ela? Esse que é o ponto fundamental. Essa criança começa a achar que ela é um erro, perde a sua autoestima. Ela começa a interiorizar pensamentos de menos-valia. Eu não sou merecedora do amor, eu não sou merecedora da felicidade, tudo de errado pode acontecer comigo. E vai formando o que a gente pode denominar de falsas crenças. Isso também é um fato. Ela forma as crenças. Essas crenças, geralmente, eu chamo de falsas crenças, essas crenças que foram alimentadas por episódios de negação, de desamor, de abuso, essas crenças geralmente são autodestrutivas. São crenças que têm a capacidade de eliminar todas as potencialidades de positividade da personalidade desta pessoa que está em formação. Esse é um ponto fundamental. Portanto, essa pessoa que não foi amada pela mãe, pelo pai, que sofreu abuso na infância, ou pelo cuidador, ou pelo orientador, pelo parente, pelo tio, pelo pai adotivo, seja o que for. Se ela não recebeu o amor, se ela não se sentiu valorizada, se ela não se sentiu respeitada, esse é o fator. Ela vai formar uma autoestima totalmente danificada, totalmente desfacelada. Isso também é uma verdade. Então, ela, através dessas crenças, que eu denominei de falsas crenças, ela vai formar o que a gente pode chamar são formas de ser. O que a gente poderia dizer melhor, essa forma de ser, são normas, condutas, são regras existenciais, são regras de ser, regras existenciais. Então, essas falsas crenças vão formar as regras da sua existência. Vamos dar um exemplo aqui, bem para tornar mais claro e não complicar muito. Vamos supor que a criança que não foi amada pela mãe e pelo pai, ela se sente desvalorizada, ela perde a sua autoestima e ela começa a ter muita raiva do pai e da mãe, porque despertou neles o desamor do pai e da mãe, despertou nessa criança a falta, justamente esse sentimento negativo, de menos-valia, essa baixa autoestima, e gerou essa raiva. Ela então começa a odiar o próprio pai e a própria mãe. Ela tem raiva, porque não foi amada, porque não foram capazes, porque fizeram isso com ela. E esse ódio vai formar também regras de existência, porque ela começa a ter culpa. Mas eu, odiando minha mãe, odiando meu pai, como é possível isso? Então ela começa, de uma forma bem, a nutrir culpa. E ela começa a achar que vai ser castigada, que vai merecer um castigo. Então, esta pessoa irá formar, que é um ponto muito interessante, regras existenciais, regras de conduta, como: não mereço ser feliz, só mereço sofrer, tenho de pagar, porque ela se acha culpada por nutrir raiva do pai e da mãe. Então, ela, como uma forma de compensação, ela cria uma regra de que não merece a felicidade, que não merece vida de qualidade, que não merece o amor das pessoas. Mesmo que ela esqueça, vá para o inconsciente, ela, ao se tornar adulta, ela jamais vai ter condição de ser feliz. Sempre ela vai buscar criar situações que comprovem que leve à infelicidade. E aí aponta uma das causas do dedo podre. Também, essa falta de autoestima, esse processo de ser, que leva a pessoa a escolher. Também as relações, ninguém escolhe, simplesmente pessoas, o ser humano não escolhe pessoas simplesmente pelo lado racional.
ele escolhe mais pelo magnetismo. Na verdade, cada pessoa atrai os seus parceiros. Mesmo que ele ache que aquela pessoa é melhor, ele só vai se interessar por um tipo de pessoa que estiver de acordo com sua orientação magnética. Esse é outro fato. E essa orientação magnética, esse magnetismo vem de onde? Vem lá das crenças, dessas falsas crenças, dessas regras existenciais criadas na infância. Então, esse aí é um fator que alimenta. Às vezes a pessoa tem aqui uma pessoa íntegra, boa conduta, todo mundo diz, uma pessoa maravilhosa para você, uma mulher dessa maravilhosa, e o cara só não tem interesse, não faz meu gênero, não deu química, e ele só vai se interessar por uma pessoa complicada, que vai tornar sua vida altamente infeliz. Isso aí é uma verdade, a gente vê todo dia. E como resolver esse problema? Primeiro, se você tem o dedo podre, e como é que você pode saber? É só olhar seus parceiros. Geralmente o padrão, o dedo podre tem um padrão. Geralmente ele tem um padrão. A pessoa que tem o dedo podre não escolhe complicado geral. Geralmente a pessoa escolhe um tipo de pessoa complicada. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que escolhem só pessoas incapazes de amar, fria, ou pessoas que são frias sexualmente, que não gostam de sexo, ou pessoas que não são honestas, que não têm a fidelidade. Outras atraem só pessoas violentas, que só batem, que agridem moralmente, fisicamente. Outras só pessoas que abandonam, que fogem quando estão entrando na relação, vão embora. Enfim, quando a pessoa tem esse padrão, ela só olhar que tipo de pessoa ela está atraindo. Geralmente ela vai atrair o mesmo tipo, o mesmo padrão. Então essa pessoa pode ter 10 relacionamentos. Todos os 10 só vai mudar de um para outro só o endereço. E a embalagem, o aspecto físico. O resto é tudo igual. Esse é um tipo. Então, quando a pessoa olhar para isso, só escolhe esse padrão. E há uma repetição nessas escolhas, então essa pessoa, pela sua experiência, é um caso de dedo podre. Então, o que eu sugiro? Procure um profissional. É muito importante isso. Um profissional, uma psicóloga, uma orientadora, que possa conversar, que possa realmente dar uma orientação, possa examinar e proporcionar um autoconhecimento na pessoa e que ela realmente entenda seu problema. Ou então, eu sugiro também que busque um grupo de mútua ajuda dos 12 passos. Existe um grupo chamado Codependente Anônimos, que trata das relações entre pessoas. Hoje é muito fácil, você botar codependentes na internet, você vai encontrar. É um grupo de 12 passos, de homens e mulheres. Trabalho só por hoje, um dia de cada vez, e essa troca de experiência e ajuda mútua vai permitir com que o dedo podre se descubra mais efetivamente. Para mudar isso, não é um processo fácil. Não vou dizer que simplesmente você é um livro de autoajuda vai mudar seu caso. Não existe esse negócio de 10 regras para ser feliz, 10 regras para escolher o parceiro certo. Não existe isso. O que a pessoa vai ter que fazer é mergulhar na sua intimidade, aprofundar na sua intimidade, para descobrir quais as regras e quais as regras existenciais estão predominando. Que tipo de crença está funcionando na sua vida. A partir desse trabalho, que é um trabalho para a vida toda, a pessoa vai mudar, poderá ter uma vida de melhor qualidade. Não adianta também sair de uma relação, quem tem o dedo podre, imediatamente emendar outra relação, porque tem pessoa que tem medo de ficar só e não consegue parar. Acaba uma relação, emenda outra, acaba uma relação, emenda outra. Cada relação causa uma expectativa e causa uma frustração. Não tem escapatória. Então, o que é que sugiro? Se você é um dedo podre, está numa relação abusiva, saia dessa relação. Uma relação só vale a pena permanecer na relação se a relação for saudável, se ela proporcionar mais alegria do que dor.
mais felicidade do que infelicidade. Se ela for uma relação respeitosa, que exista um grau de intercâmbio afetivo. Nesse caso, vale a pena permanecer na relação. Mas se a relação morreu, é fria, se ela é violenta, se ela é disfuncional, e que é mais um fracasso da escolha do seu dedo podre, então o importante é sair dessa relação, porque uma relação morta tem de ser enterrada, sair da relação e passar pelo luto, e depois do luto, com muita calma, fazer uma série de consultas interiores e buscar um profissional, buscar um grupo, frequentar reuniões do CODA, de outros grupos de mútua ajuda nessa área, e não ter pressa de entrar noutra relação para realmente não repetir o ciclo que está envolvido de escolhas inadequadas. É isso que eu tenho a dizer. Muito, muito simples. Então existe o dedo podre, não é azar, não é falta de sorte. Sartre está certo, que é uma escolha da pessoa, mesmo que tenha fatores lá na infância que possibilitem essas escolhas erradas, mas é a escolha, a própria pessoa que está escolhendo, não é outro. Ninguém é culpado, nem os pais que não amaram essa criança são culpados. Eles simplesmente fizeram o que podiam. E a própria pessoa que se engendrou, entrou nesse processo, só ela poderá, através do autoconhecimento, do desmascaramento, aceitar e compreender esse fato e mudar a sua vida. Então, essa é a minha visão sobre o dedo podre. Não se apavore se você tem. Olha, é muito bem importante você ver que às vezes uma relação, a pessoa entrou numa relação, durou 5 anos, durou 3 anos, essa relação foi gostosa, foi boa, mas ela chegou ao final, um dia acabou, houve rompimento. Isso aí não quer dizer que foi o dedo podre. É uma relação que deu certo, mas como aqui nada é permanente, chegou ao seu final. Quando a escolha é do dedo podre, não existe. Geralmente a escolha, imediatamente vem o tesão, geralmente vem o envolvimento e logo surgem as consequências, e vem logo, a pessoa mostra logo o que é, surge logo os contratempos e a infelicidade, a dor passa a dominar imediatamente, e esse relacionamento não perdura por muito tempo. E o tempo que perdura é com conflito, é com briga, é com intrigas. É isso que eu tenho a dizer. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Pode deixar seus comentários, suas sugestões, eu agradeço bastante. Durante um mês nós vamos fazer pelo menos 20 vídeos entre filosofia e vida. Este vídeo aqui, com relação ao dedo podre, se refere à vida. São coisas que acontecem na vida. Meu muito obrigado e boa noite a todos.